Pois bem, nessa questão 16 aqui, a gente vai ter que utilizar aqui da fórmula de Gauss, certo? Da equação de Gauss. A gente teria o seguinte, que a divergência ela é igual a 1 sobre a distância focal. Isso daqui vai ser igual a, aqui o 1 sobre f vai ser igual a 1 sobre di mais 1 sobre do, certo? Tem que di é a distância da imagem e do é a distância do objeto, certo? Aí eu vou já colocar aqui algumas especificações que seriam que para as lentes divergentes a distância focal ela é negativa, certo? E aqui, ó, a distância do objeto para a questão, esse objeto ele vai estar situado em uma distância infinita, certo? Então o que acontece? Ele está situado em uma distância muito grande. Aí, comparando isso daqui em uma fração, quando eu tenho 1 sobre 2, 1 sobre 4 e 1 sobre 40, o que é que está acontecendo entre essas frações? O meu numerador está permanecendo constante e o meu denominador ele está aumentando, certo? Então, o que é que acontece aqui com o valor depois de resolver esse tipo de fração? Aqui eu tenho 0,5, aqui eu tenho 0,25 e aqui embaixo eu tenho 0,025. Então, o que é que está acontecendo? Em uma fração, quando eu vou aumentando o meu denominador, esse resultado dela vai diminuir e vai se aproximar de zero, certo? E para que isso daí aconteça, eu tenho aí que o meu numerador ele vai permanecer constante, certo? Então, valor constante dividido por outro que vai aumentando, este valor como um todo ele vai se aproximando de zero, certo? Então, aqui DO seria uma distância muito grande e 1 sobre DO, que é uma distância muito grande, vai tender a zero. Então, eu posso tirar essa parte daqui da minha equação e ficar apenas com 1 sobre F menos 1 sobre DI, certo? E o que é que aconteceu aqui que eu coloquei de especificação aqui também? Que para as lentes divergentes, a distância focal F vai ser igual a menos F. Então, aqui eu coloquei menos F, fiz uma substituição, certo? E aqui eu vou multiplicar os dois lados por menos 1. Então, aqui eu vou ficar com menos vezes menos. Isso daqui vai ficar positivo, esse lado. E aqui, que era um valor positivo, quando eu multiplicar por menos 1, vai ficar negativo. A gente vai ficar que 1 sobre f é igual a menos 1 sobre di. E isso daqui, 1 sobre f, é igual a minha divergência, certo? Então, v vai ser igual a menos 1 sobre di. Então, a divergência vai ser igual a menos 1 sobre 0,4. E esse 0,4 daqui seria exatamente o que? A distância do ponto remoto desse observador em metros, certo? 40 centímetros dividido para 100, isso daí vai dar 0,4 metros. Esse dividido para 100 seria a taxa de conversão de um valor dessa unidade de medida de centímetros para a unidade de medidas em para a unidade de medida em metros, certo? Eu teria isso daí. E também vale ressaltar que eu estou utilizando essa distância da imagem como sendo exatamente igual à distância do, do objeto, do ponto remoto desse observador, pelo seguinte motivo. Se eu pego aqui e faço meio pelos extremos aqui, nessa minha fórmula, certo? O que é que vai acontecer? Eu tenho que menos DI vai ser igual a F, certo? Fazendo meio pelos extremos aqui e depois multiplicando por menos 1. Então, o que é que acontece? A distância focal aí desse meu observador vai ser igual a menos a distância da imagem. Se o ponto remoto desse observador ficar 40 centímetros do seu olho, então quer dizer que em 40 centímetros do olho desse observador, a gente vai ter uma imagem nítida observada por ele. Então quer dizer que aquela imagem está focada, ela está na distância focal daquele observador. Agora, se eu pego 50 centímetros, então a imagem ela vai começar a estar desfocada, certo? E à medida que eu vou aumentando, mais desfocada essa imagem vai se tornando, certo? Então, o que é que acontece? Quando um observador míope ele utiliza uma lente divergente, então ele está fazendo o quê? Ele está corrigindo a distância focal para que ele consiga ver a imagem nitidamente, certo? Então, eu posso
dessa maneira, afirmar que a distância focal vai ser igual menos a distância da imagem, certo? Que estaria sendo observada por esse observador míope. E a distância da imagem vai estar aí situada a 40 centímetros do olho dele, que seria a distância onde ele está focando, certo? Então, aqui eu vou ter a fórmula como sendo V igual a menos 1 sobre DI. E V vai ser igual a menos 1 sobre 0,4, que foi aqui o valor que foi dado na questão para a distância focal desse observador a partir dessas deduções. Vou fazer o seguinte aqui para resolver essa divisão. Vou pegar o numerador, multiplicar por 10 e o denominador aqui também vou multiplicar por 10, para que eu consiga aqui obter uma divisão mais fácil de se fazer, eliminando essa vírgula daqui. Aí eu fico com 10 dividido para 4, isso daqui vai ser igual a menos 2,5 DI, em que DI é a unidade de medida de divergência, que é dada em dioptrias, certo? Que é a mesma coisa que 1 sobre M. 1 sobre M é a mesma coisa que M elevado a menos 1. E esse M elevado a menos 1, isso daqui seria a minha dioptria, certo? A minha dioptria, tá bem? Então, aqui, resolvendo essa conta, a gente tem que V vai ser igual a menos 2,5 DI, que seria aqui a letra E.